Boa noite. Vamos começar então a aula de hoje, prosseguindo naquele nosso programa, na matéria de princípios institucionais. Eu coloquei para vocês, na nosso primeiro encontro, a proposta foi de dividir a matéria em três eixos principais, né? O primeiro deles, que não são tratados cronologicamente, mas assim, três eixos temáticos maiores. O primeiro eixo histórico, com a perspectiva da história geral do acesso à justiça, da assistência jurídica, e também da história da assistência jurídica no Brasil. Um segundo eixo teórico, com as perspectivas sobre a teoria do acesso à justiça. E um terceiro eixo normativo, para tratar do regime jurídico da Defensoria Pública, sendo que esses três grandes temas são o que compõem essa disciplina de princípios institucionais, que, como nós vimos, não trata apenas dos princípios institucionais da Defensoria Pública. Tem toda uma gama de objeto que é maior do que isso, inclusive nos concursos públicos. A proposta aqui de hoje, para o nosso encontro, é tratar sobre o eixo histórico, falando sobre a história da assistência jurídica no Brasil, tratando essa perspectiva principalmente a partir das constituições, que é como a doutrina da matéria trata esse tema, a partir principalmente das constituições. É claro que esses três grandes eixos que a gente coloca estão sempre interligados e, como eu falei na nossa primeira aula, essa interligação, essa intersecção acaba por tornar essa matéria, trazer para essa matéria uma impressão de que ela é um pouco mais fácil do que as demais, que são cobradas no concurso, porque com o conhecimento acerca de um desses grandes temas, você consegue resolver, às vezes, ou pelo menos eliminar alternativas, resolver questões ou eliminar alternativas, raciocinar, ainda que você não tenha o conhecimento específico sobre o tema que é objeto da questão. O conhecimento sobre os outros eixos acaba te ajudando a resolver as questões. E aí, dentro dessa proposta, hoje a gente trata sobre a história da assistência jurídica no Brasil, a partir principalmente das constituições, como eu já disse, e dessas principais normas que compõem o ordenamento jurídico brasileiro. Então, a gente, desde já inicia falando sobre o ordenamento jurídico do Brasil colônia, no período colonial. No Brasil colônia, as principais regras que compunham o ordenamento jurídico aplicável no território que hoje nós conhecemos como o Brasil, elas eram organizadas em ordenações. Eram as chamadas ordenações do reino. E para o nosso ponto que a gente trata aqui hoje, da assistência jurídica, é importante a gente trazer as ordenações filipinas, que vigeram no Brasil no período de 1603 a 1830. Essas ordenações filipinas, elas foram importantes para o nosso tema aqui, porque elas trouxeram, de certa forma, uma disciplina para a gratuidade de justiça. O primeiro resquício que a gente tem de uma normativa a respeito da justiça gratuita, né? E a gratuidade, ela compõe o acesso à justiça, né, na nossa concepção. Então é importante a gente tratar de todos essas normativas que tratam de gratuidade. As ordenações filipinas, elas previam
a concessão dessa gratuidade de justiça, ou seja, a gratuidade como a isenção de custas, né, elas traziam essa possibilidade mediante alguns requisitos. Seria necessário que aquele que estava propondo a medida judicial e que se afirmava em condição de pobreza, que ele jurasse, fizesse um juramento de não ter bens móveis nem bens de raiz. E também havia um requisito de que ele trouxesse certidões demonstrando essa condição, por fim, que na sua audiência ele fizesse uma prece, né, rezasse um Pai Nosso pela alma do rei Dom Diniz. E aí, então, ele teria o seu agravo, né, que é o termo que era utilizado no meio judicial ali, ele teria considerado o seu agravo pago a partir do preenchimento desses requisitos. O que a gente percebe também é que existe um caráter de prestação caritativa, né, de que não seria obrigatória essa concessão da gratuidade, também um caráter religioso bastante acentuado. Da mesma forma, não apenas a gratuidade, mas a assistência judiciária, né, na época, era prestada de forma caritativa. E aqui a assistência judiciária é importante a gente distinguir da gratuidade porque se refere à orientação jurídica, judiciária, né, e a prestação de assistência, a prestação de uma representação no processo, por meio de profissional habilitado. A assistência judiciária na época, ela era caritativa. Nós tínhamos um modelo caritativo de prestação dessa assistência, de caráter também ético-religioso. E é importante a gente acentuar que a assistência judiciária, na época, ela tinha caráter criminal, né, no sentido de que ela era prestada somente na área criminal, na época das ordenações. Tá? Então, o primeiro marco aí nós temos as ordenações filipinas, tínhamos a previsão da gratuidade, mediante preenchimento de requisitos, requisitos até tanto inusitados, né, como nós temos requisitos de rezar pela alma do rei Diniz. Mas aí foi um marco importante, sim, no histórico da assistência jurídica no nosso país. Lembrar que a assistência judiciária, nessa representação do profissional habilitado no processo, a assistência judiciária na época, ela era caritativa, um modelo caritativo, ou seja, era prestada como uma forma de caridade, não havia obrigatoriedade, tinha um caráter étnico, melhor dizendo, caráter ético-religioso, e estava voltada somente para a área criminal. Não confundir com a gratuidade, que a gratuidade também era abrangida pela área civil. Tá? No caso, também tinha gratuidade na área civil. Esse tema todo do histórico, né, da assistência jurídica no Brasil, ele é recorrente nos concursos de defensoria pública, inclusive ele foi cobrado uma questão dissertativa na segunda fase, concurso aqui de São Paulo, para defensora pública é o nosso 8º concurso, que foi esse último que nós tivemos aqui em São Paulo, foi cobrado na segunda fase, uma questão cheia sobre esse tema, justamente a partir do viés da abordagem das constituições
e incluía no, no questionamento e no gabarito oficial essa abordagem sobre as ordenações filipinas. Tá, então é importante saber. Esse tema, eu acredito que ele pode, inclusive, voltar a ser cobrado mesmo na Defensoria de São Paulo, no próximo concurso aí, tá para acontecer, no sentido de que está sendo discutido já, está sendo formada a banca, salvo engano. Mas eu acredito que, se eu tivesse que apostar, que ele seria cobrado nessa parte histórica já na primeira fase. Bom, então, vamos avançando aí, prosseguindo no nosso tema de hoje, nosso encontro. Próximo marco constitucional seria a Constituição do Império, né, na fase do Brasil Império, de 1824, a Constituição. E é muito breve tratar desse tema, porque a Constituição do Império não tratou sobre assistência jurídica, ela foi omissa, não tratou do tema. Isso não significa que não era prestada assistência judiciária na época, mas ela continuava sendo pelo modelo caritativo, né? Os bacharéis ali, os advogados, prestavam essa assistência de forma gratuita, muitas vezes, porém, com caráter de caridade, né? De prestação voluntária do serviço, não havendo uma obrigatoriedade e a questão sendo tratada como um dever moral ou ético, às vezes também religioso. Então, a Constituição do Império não tratou do tema, e dá o nosso próximo marco, já avançando, a Constituição da República Velha, chamada República Velha, Primeira República, que foi de 1891. Ela também manteve essa omissão. E aí nós precisamos lembrar que a Constituição da República Velha, de 1891, ela tinha um caráter liberal e bastante pautado no modelo norte-americano de federação, de liberalismo. Então, era um Estado, ela buscava construir um Estado ali liberal, nos moldes do que a Constituição da Revolução Americana trouxe nos Estados Unidos da América. Então, dentro dessa perspectiva liberal, já não fazia mesmo muito sentido trazer uma obrigatoriedade de prestação desse serviço por parte do Estado, né? Nem mesmo falar sobre gratuidade de justiça. Então, essa seria, digamos assim, do ponto de vista lógico, a justificativa trazida, que não foi explicitada, mas que nós podemos trazer para aquele contexto. E prosseguindo, então, mais adiante, é importante nós tratarmos da Constituição de 1934, que aí sim trouxe uma disciplina sobre essa matéria. A Constituição de 1934, ela tinha um caráter bastante democrático, e integra o contexto ali do chamado constitucionalismo social, que pode ser contraposto em termos didáticos ao primeiro constitucionalismo liberal do século XVIII, o constitucionalismo social, que trouxe os direitos econômicos, sociais e culturais para as constituições. Então, como marcos, nós temos diversas constituições no mundo desse constitucionalismo. Os principais seriam a Constituição Mexicana de 1917, vocês estudam isso em direito constitucional, né? A Constituição Mexicana, também a Constituição de Weimar,
na Alemanha de 1919. São exemplos do constitucionalismo social. E a Constituição brasileira de 34 também está nesse mesmo contexto. Então, é por isso que ela vai trazer uma guinada nesse ponto, né, nesse tema que nós estamos tratando, porque ela trouxe de forma pioneira, inclusive o professor Kleber Alves afirma que de forma pioneira no mundo ocidental, a Constituição brasileira de 34, ela trouxe a obrigatoriedade de prestação da assistência judiciária aos necessitados, inclusive a obrigação estatal de prestar esse serviço, inclusive afirmando que a União, que os estados deveriam criar órgãos especiais para a prestação desse serviço de assistência judiciária gratuita. Então, foi uma Constituição bastante importante para o nosso tema, fez uma opção aí pela responsabilidade estatal na prestação desse serviço, por meio desses órgãos especiais, que ela não detalha como seriam. Ainda não se fala em defensoria pública, né, mas em órgãos estatais especiais. E ela rompe com o modelo liberal da República Velha, o modelo da Constituição de 1891. É bastante importante, portanto, a Constituição de 1934. Só que, e também, estava esquecendo aqui já de mencionar, ela também trouxe a previsão da gratuidade, benefício da isenção de custas de taxas para os necessitados. Então, também trouxe tanto a assistência judiciária quanto a gratuidade de justiça, ou pelo menos possibilitou esse benefício, né? E só que essa Constituição, infelizmente, ela teve vida normativa curta, porque dentro ali do contexto político houve a instauração do Estado Novo, por Getúlio Vargas, um Estado de cunho autocrático, ditatorial. E interessante aquele contexto político, né? Nós não vamos nos debruçar aqui sobre isso, porque não temos também tempo, mas os constitucionalistas Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento, no livro Direito Constitucional, Teoria, História e Métodos de Trabalho, editora Fórum, eu tenho aqui a segunda edição, tem um tópico em que é intitulado A Curta Vida da Constituição de 1934, e é um tópico bastante breve, de 2 páginas, em que eles tratam desse contexto histórico, político, né? E escrevem que foi realmente muito curta a vida da Constituição de 34 e que ela não resistiu à radicalização política ali do regime. Foi fechada a Assembleia, né? A Assembleia Nacional, foi instaurado ali o Estado Novo. E com a instauração do Estado Novo, houve a adoção de uma nova Constituição, a Constituição de 1937, que ela teve, isso é praticamente unânime, né, entre os constitucionalistas, ela teve um viés autoritário, pautado em inspiração, inclusive, fascista, né, dos regimes europeus ali da época, totalitários. Ela, inclusive, recebeu o apelido de polaca porque teria se inspirado de maneira bastante forte na Constituição polonesa de 1935, salvo engano, da época. Então foi adotada essa nova Constituição e a Constituição de 1937, diferentemente da de 34, não tratou do tema da assistência judiciária e assistência jurídica, melhor dizendo. E aí nós temos esses dois
pontos já para destacar dentro desse nosso tema de hoje, que primeiro, perceber as idas e vindas, né, que nós sofremos nesse processo histórico de consolidação um regime de prestação de assistência jurídica público, modelo público, e principalmente de se assegurar o acesso à justiça como um direito, né, como um direito social fundamental. Nós percebemos, a partir desse movimento de 1934, que foi importantíssimo para trazer no plano constitucional a previsão da matéria, e logo depois, em 1937, um retrocesso, retirando essa matéria da, do texto da Constituição. A Constituição de 1937 não tratou do tema. Então, nós percebemos já aqui, e isso vai ficar mais claro no segmento do nosso encontro aqui, que existe um movimento de idas e vindas mesmo nesse processo histórico, que é um processo histórico, como todos relacionados aos direitos sociais, um processo histórico de lutas, de transformações, um processo difícil, conflituoso, de lutas políticas, né, sociais, culturais também, também de transformação da cultura jurídica, e que não é um processo histórico linear. É importante vocês terem essa noção, né? E um outro ponto que é importante a gente notar aqui, que também já desde a Constituição de 1934 nós podemos perceber, essa composição do acesso à justiça a partir tanto da perspectiva da assistência judiciária, ou seja, o direito de ser representado, né, juridicamente em juízo perante os tribunais, né, direito esse conferido às pessoas pobres, né, no sentido popular do termo, no sentido técnico, mas aos necessitados, e também composto pelo benefício, né, chamado benefício, assim, mas na verdade o direito de gratuidade de justiça, que também compõe necessariamente aí o acesso à justiça. E mais adiante nós veremos que essa noção de acesso, que teria esses dois eixos, sofre uma ampliação a partir da noção de assistência jurídica, e não mais apenas judiciária, ou seja, uma assistência mais integral, que não significaria apenas tão somente a representação nas demandas judiciárias, nos processos perante órgãos do Poder Judiciário, mas também a orientação, a atuação extrajudicial, a atuação coletiva, mas isso bem mais para frente, né? Só é importante que, desde já se tenha essa noção. Além disso, como eu já sinalizei, né, importa muito a gente perceber que a ausência de uma previsão constitucional sobre o tema não significa necessariamente que não havia nenhum tipo de mecanismo de prestação de assistência judiciária ou mesmo jurídica de alguma maneira. Mas é importante a gente perceber que, se não estava na Constituição, o tema não estava, até uma obviedade, não estava constitucionalizado, ou seja, não era trazido como uma obrigatoriedade. Como eu disse, permanecia predominante a noção de que era um serviço caritativo, ou seja, de que não era um direito, mas uma concessão caritativa feita às pessoas que eram consideradas necessitadas, né? O professor Aloysio Ré, no seu Manual do Defensor Público, da editora Juspodium, ele faz um destaque interessante aqui para o pioneirismo
Deixa eu só encontrar a página aqui. O pioneirismo da prestação desse serviço no âmbito universitário, que a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em 1919, já fundou ali um serviço caritativo de prestação de assistência jurídica, e que depois esse serviço prestado por alunos da faculdade, né, e também organizado por professores, enfim, todos voluntários, ele foi rebatizado em 1947 do Departamento Jurídico 11 de Agosto, que até hoje, né, funciona aí como prestação de assistência judiciária suplementar. Então, o fato de não existir uma previsão constitucional não não afirma a inexistência do serviço, mas de fato fragiliza a prestação a compreensão de que esse serviço é um direito do cidadão. Os professores também, Gustavo Reis, Gustavo Junqueira e Daniel Sveibel, nos seus comentários à lei da Defensoria Pública, também trazem de forma muito interessante essa perspectiva. Vou ler aqui um trechinho para vocês da página 37, a editora Saraiva. Deixando de lado a falta de vigência da Constituição de 37, importante a reflexão de cunho filosófico, de que se por um lado a expressa previsão da assistência jurídica na Constituição reforça os traços essenciais de um regime democrático, por outro, a ausência de tal previsão não deve ensejar conclusão de que não cabe ao Estado prestar esse serviço, afinal o que está em jogo é o direito de acesso à justiça e, portanto, a realização do rol de direitos fundamentais pressupostos num regime democrático. E aí, os professores fazem uma análise interessante, comparativa, né, de que no direito brasileiro essa tradição foi fundada praticamente com a Constituição de 34, mas que em outros ordenamentos jurídicos, como tem aqui o exemplo dos Estados Unidos da América, né, a compreensão do direito de acesso à justiça se deu a partir de outros direitos e garantias fundamentais, e notadamente o devido processo legal substancial, a compreensão substancial de um devido processo legal teria trazido nesses regimes, em outros ordenamentos, a compreensão de um direito de assistência jurídica também, e também, por conseguinte, de gratuidade de justiça. Então, uma previsão expressa constitucional certamente facilita a compreensão desse direito, mas não é tudo, né? Também não significa tudo, mesmo porque não garante a plena implementação desse direito na nossa realidade. Feita essa grande digressão aí, fechando esse parênteses um pouco maior do que deveria ter sido, nós prosseguimos aqui no nosso estudo e vamos tratar do próximo marco normativo, constitucional, que foi a Constituição de 1946. A Constituição de 1946, ela voltou a tratar do tema da assistência judiciária. E é interessante nós voltarmos um pouco antes dela e percebermos também que no plano infraconstitucional, embora a Constituição de 37 tivesse sido omissa, nós tivemos naquele período de vigência da Constituição de 37, portanto, antes da edição da Constituição de 46, a edição de 2 diplomas legislados, né, 2 leis importantíssimas para esse tema, que foram o Código de Processo Civil de 1939, portanto, o Código Antigo, né, Código Antigo revogado, que disciplinou o tema da gratuidade
de um título 7, capítulo 2º, benefício da justiça gratuita, de forma bastante moderna e também pioneira, avançada para a época. O Código de Processo Civil da época disciplinou essa matéria. E também é importante nós citarmos o outro diploma legislativo da época, que foi o Código de Processo Penal, também, só verificar o ano aqui, acho que de 41, né, o Código de Processo Penal, que disciplinou a, a figura do advogado dativo. Essa figura do advogado dativo, salvo engano, ela já existia na prática, né, e a partir de algumas disposições normativas de tribunais específicos, regimentos internos, salvo engano, na Justiça Militar, essa figura surgiu pela primeira vez do advogado dativo, como alguém que prestava o serviço de assistência judiciária por designação, né, assistência judiciária gratuita. Mas o código aí de 1941, Código de Processo Penal, foi importantíssimo para disciplinar essa figura do advogado dativo. Figura que subsiste até hoje, né, a partir dos convênios de assistência judiciária, assistência jurídica suplementar, que nós temos vigentes ainda, e que nos auxiliam aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, a garantir o acesso à justiça para todos, já que a, a Defensoria Pública ainda não se universalizou como, como deveria, né? Como existe um mandamento constitucional de universalização da Defensoria Pública em todos os territórios, todas as comarcas, todas as unidades judiciárias. Então, enquanto isso não acontece, enquanto nós não conseguimos implementar isso, é importante os convênios aí de assistência suplementar, dentre eles o compromisso principal com a Ordem dos Advogados e a prestação por meio do convênio dos advogados dativos, né? Ainda chamados assim, advogados dativos. Mas voltando então, retomando, melhor dizendo, nós tivemos a Constituição de 1946, que voltou a tratar do tema da assistência jurídica, da assistência judiciária. E ela previa que o poder público, na forma que a lei estabelecer, concederá assistência judiciária aos necessitados. Então, nós verificamos aqui a retomada daquele modelo de 1934, a partir do patamar constitucional do direito de assistência judiciária, que retomou a sua perspectiva enquanto um direito e enquanto uma responsabilidade do poder público, responsabilidade estatal, não mais de forma caritativa. Porém, importa muito aqui a gente notar que esta Constituição de 1946 delegou para a lei a regulamentação, para a lei ordinária, né, para a lei, não, melhor dizendo, para o plano infraconstitucional, a regulamentação da assistência judiciária. E esse ponto nós vamos ver um pouquinho mais à frente no nosso próximo grande marco normativo, mas eu queria também ressaltar aqui um outro aspecto que aponta novamente aquela característica que nós colocamos de oscilação, né, de avanços, de retrocessos, aquele movimento ligado ao processo histórico de luta pelos direitos sociais, processo político histórico. A Constituição de 46 veio num momento de redemocratização da sociedade e, portanto, de rompimento com aquele modelo do Estado Novo, modelo político, né, ditatorial e autocrático. Então, nós percebemos aqui, além desse movimento de idas e vindas,
percebemos também o vínculo que existe entre o regime democrático e a garantia da assistência judiciária como um direito, né, em plano constitucional, pelo menos. Então, nós percebemos essa conexão, os momentos políticos e históricos em que a democracia esteve fragilizada, completamente rompida, nós deixamos de ter essa previsão constitucional, enquanto que nos momentos em que a democracia se fortalece, essa toma o plano constitucional. É importante perceber isso também. Não à toa, hoje, nosso texto constitucional vigente, nós temos a defensoria como expressão e instrumento do regime democrático, porque, de fato, existe essa conexão entre exercício da cidadania, regime democrático, né, exercício dos direitos fundamentais, sociais, mas também os direitos básicos, direitos civis, todos os direitos, e a garantia de prestação pelo Estado de assistência judiciária, para que esses direitos sejam assegurados. Então, existe essa conexão aí que é importante de ser percebida. Prosseguindo no nosso estudo, a próxima Constituição seria a de 1967, mas antes eu quero tratar sobre a Lei 1060, de 1950. Como nós dissemos, a Constituição de 46 delegou para o plano infraconstitucional a regulamentação da assistência judiciária e, por consequência, também da própria gratuidade. Então, a Lei 1060, de 1950, surgiu com esse escopo, com essa finalidade. Regularizar, né, regulamentar, melhor dizendo, disciplinar esses institutos. E, durante muito tempo, a Lei 1060 de 1950, ela foi o grande marco da gratuidade de justiça no Brasil. Esse grande marco, ele só, ou melhor, essa grande referência da Lei 1060 de 1950 somente foi, em grande parte, revogada e superada com a edição do nosso Código de Processo Civil vigente em 2015, porque ele tratou de forma exaustiva aí da disciplina da gratuidade judiciária, de forma bastante detalhada, no artigo 98 e seguintes, né, do CPC nosso vigente. Então, antes disso, era a Lei 1060/50 que alicerçava todos os pedidos de gratuidade e toda a disciplina da gratuidade, em deferimento, recursos, prova de hipossuficiência, né, de necessidade, como caracterizar o necessitado. Na redação originária, ela previa a necessidade de comprovação a partir de certidão, né, certidão, inclusive, obtida em delegacia de polícia, enfim, um regime que hoje nos parece bastante retrógrado, conservador, ou arcaico, mas que para a época foi um grande marco e foi um avanço bastante moderno, tá? Para a questão da gratuidade. E importa muito observar que a Lei 1060 ela não se limitou, como eu já sinalizei, à questão da gratuidade, ela trouxe também a regulamentação da assistência judiciária. Ela previa ali em dispositivos bastante específicos, inclusive, a questão da assistência judiciária. Logo no seu início, no artigo 1º, ela dizia que os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que possam receber de municípios e da OAB, concederão assistência judiciária necessitadas nos termos da presente lei. E ali, logo após, no seu artigo 5º, parágrafos, né, do artigo 5º, vem o detalhamento dessa assistência judiciária, inclusive afirmando que se no Estado não houver um serviço de assistência judiciária, caberá indicação à Ordem dos Advogados
indicação de pessoa para prestar o serviço de assistência judiciária. E nos municípios onde não existisse a ordem dos advogados, que o próprio juiz faria a nomeação, um advogado particular mesmo para prestar o serviço ali no processo e garantir a assistência judiciária. E interessante também verificarmos que, muito embora grande parte dessa lei esteja revogada atualmente, né, existe discussão sobre a vigência, a permanência do vigor de alguns dispositivos, né? Inclusive, é uma lei que é debatida nesse sentido, por ter uma parte aí que não fica clara em que medida que ela está ainda vigente. Claro que tem que ser feita uma filtragem constitucional, né, uma adaptação para o nosso regime constitucional vigente, mas existe sim essa discussão aí. Então, a Lei 1060 foi um marco importantíssimo, 1950. E como eu disse também já sobre a Constituição de 46, ela retomou aquele regime de 1934, né, em parte, e nós vamos lembrar que lá em 1934 a Constituição falava na criação de órgãos especiais pela União e pelos Estados para prestar o serviço de assistência judiciária. Né? Não se falava em defensoria pública, mas nesses órgãos especiais estatais. E sob o regime da Constituição de 46, essa situação de certa forma, se consolidou, no sentido de que foram sendo criados esses órgãos, né, sob o regime dessa Constituição e das constituições que seguiram. Né? E aí nós já passamos para a nossa próxima Constituição, que foi a de 67. Né? A Constituição de 67, e aí, mais uma vez, naquele processo histórico, né, tivemos um retrocesso, porque foi retirada a obrigatoriedade, retirada do texto constitucional, a obrigatoriedade do poder público de conceder assistência judiciária. A Constituição de 67, na realidade, ela trouxe uma previsão bastante vaga e um tanto vazia, no sentido de que a assistência judiciária deveria ser concedida aos necessitados na forma da lei. Então, ela não traz a obrigação estatal, não de forma expressa, de prestação do serviço, e ela também delega a regulamentação ao plano infraconstitucional, né, ao plano da lei. Foi uma tentativa clara de enfraquecer, né, a concepção estatal, modelo público, digamos assim, estatal de prestação desse serviço. E estava em consonância com o regime político da época. E aqui também nós retomamos aquela observação da conexão que existe entre a assistência judiciária, assistência jurídica, acesso à justiça de uma forma mais ampla e o regime democrático, porque vocês vão se lembrar que em 1964 foi instaurado no nosso país um regime ditatorial, um regime de ditadura civil-militar, que perdurou até o final da década de 80, né? E que, portanto, nós tivemos a edição dessa Constituição de 67 durante esse período para legitimar esse regime. Então, estava em plena consonância com esse contexto a retirada dos direitos, né? A retirada de direitos sociais, dentre eles o direito de acesso à justiça enquanto prestação estatal. E aqui cabe um adendo de especial importância também sobre a emenda constitucional número de 69, 169, que é considerada por muitos, na verdade, uma nova Constituição, né? Como se fosse uma Constituição nova de 1969,
e manteve a omissão constitucional sobre o tema. Então, as constituições de 67 e 69, sendo importante pontuar que a de 69 teve essa natureza formal aí de emenda, né, constitucional, também no período da ditadura que nós vivemos. Teve também aí a omissão quanto ao tema da assistência judiciária, sendo prestada como dever estatal. Bem, então, nós finalmente chegamos à Constituição de 1988, que também editada aí no período de redemocratização, final da ditadura, né, que nós tivemos no nosso país, finalmente assegurou um modelo público, um modelo estatal de prestação da assistência jurídica, e aqui não mais assistência judiciária. Com a Constituição de 88, nós tivemos aquela ampliação que eu mencionei do acesso à justiça, porque a assistência passou a ser jurídica e não apenas judiciária, passando a abranger aí, pelo menos em tese, o âmbito extrajudicial também, né, o âmbito de toda a orientação, toda a atuação extrajudicial, e mais à frente vai possibilitar também a atuação na seara coletiva, né, em âmbito extrajudicial. Também, a partir daí das transformações que nós teremos no regime constitucional da defensoria, possibilitar uma série de outras atuações que não cabem aqui a gente detalhar. O que importa aqui para nosso encontro de hoje é perceber que a Constituição de 88, lá no artigo 5º, 74, estabeleceu o dever do Estado, com toda clareza, de prestar assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos, e aqui abrange-se também o direito à gratuidade de justiça. E a Constituição de 88, com toda clareza ali no artigo 134, aí sim trouxe a menção à Defensoria Pública como o órgão incumbido de prestar esse serviços jurídicos aos necessitados, consolidando o modelo público de prestação da assistência jurídica. É importante a gente saber que a Constituição de 88 não criou as defensorias, né? Na verdade, o processo de criação das defensorias ele é paralelo, ele é um dado da realidade, não apenas um dado da disciplina constitucional. Então, nós tivemos defensorias que acabaram sendo criadas e derivando daqueles órgãos especiais de que a Constituição de 34 falava e que a Constituição de 46 manteve, que os estados foram criando e que, a partir da evolução desses órgãos, foram sendo criadas, gestadas as defensorias, né? E nós tivemos também outras defensorias que foram criadas no nosso país, no plano estadual, somente após a Constituição de 88, ou como é o caso aqui de São Paulo, a Defensoria de São Paulo foi criada somente em 2006, né? A partir de um órgão que existia e que prestava esse serviço, um serviço de assistência judiciária, que era a PAJ, Procuradoria de Assistência Judiciária, que era integrada à Procuradoria-Geral do Estado, Procuradoria do Estado, a Advocacia Pública Estadual, vinculada ao governo estadual, portanto, né, ao executivo estadual. E em São Paulo nós tivemos esse outro processo, com a Defensoria sendo criada somente em 2006, a partir de movimentos sociais, né, indicações de movimentos sociais, chamado Movimento pela Defensoria Pública, com a articulação dos próprios procuradores que atuavam na PAJ e diversos setores da nossa sociedade paulista. Então, a criação das defensorias é um dado da realidade histórica do nosso país, que não depende tanto
da previsão constitucional. Mas, sem dúvida nenhuma, a Constituição de 88, ao trazer ali a defensoria como uma função essencial e trazer a consolidação do modelo público, foi importantíssima e impulsionou esse processo de criação das defensorias públicas no país. Sobre esse ponto da Constituição de 88, a assistência jurídica na Constituição de 88, nós teremos uma aula específica ainda, no nosso módulo aqui da matéria, que vai ser ministrado pelo professor Gustavo Reis, que vai tratar desse tema de forma detalhada no livro que eu já trouxe aqui, né, que o professor até Gustavo Reis gentilmente também fez uma doação para a biblioteca do curso. Existe um detalhamento da assistência jurídica na Constituição de 88, é tratado de forma bastante aprofundada e eu acho que vale a pena a gente trazer uma aula específica sobre esse tema aqui no nosso curso, no nosso módulo dessa matéria. Não apenas aqui sob o ponto de vista histórico, mas porque a Constituição de 88, a disciplina dessa matéria na Constituição de 88, ela integra aqueles 3 eixos da matéria que eu procurei trabalhar com vocês, tanto a parte histórica, né, como o regime jurídico, que a Constituição é o cerne, né, do nosso ordenamento jurídico, é a base, também esse aspecto normativo do regime jurídico, né, da defensoria, da assistência jurídica, mas também o aspecto histórico e o aspecto teórico também, porque a Constituição de 88 trouxe um marco fundamental para o acesso à justiça, também do ponto de vista teórico, por ter ampliado a concepção de acesso à justiça de uma forma bastante significativa. Tá? Então, eu quis trazer hoje no nosso encontro, basicamente, essa linha do tempo, né, que eu espero que vocês tenham conseguido construir desses principais marcos da assistência jurídica no nosso país, né, marcos históricos, normativos, e tratar desses pontos característicos sobre essa evolução, né, tanto no sentido de que é um processo histórico de garantia de direitos, e como todos que assim são, um processo conflituoso e pendular, num certo sentido, e também a conexão com o regime democrático. Todas as vezes que a democracia se vê abalada, no Brasil nós temos uma involução, né, um retrocesso de um modelo estatal que busque prestar esse serviço a partir de um direito das pessoas, um direito dos cidadãos, um dever do Estado. Para o nosso encontro de hoje, era isso que eu tinha para trazer. Fico aí à disposição de vocês para tirar eventuais dúvidas e, não havendo, já encerrar nosso encontro de hoje. Sempre muito bom estar aqui com vocês, sempre muito bom poder contribuir de alguma forma com essa iniciativa tão importante que é o curso popular aqui. Fico aguardando algumas dúvidas. Se quiserem só escrever no chat, quem quiser se manifestar, se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Pessoal, agradecendo aqui. Sou eu que agradeço a vocês. Bom, eu queria agradecer ao professor pela aula. Realmente teve umas questões que caíram em provas, né? E eu escorreguei justamente por isso. Eu vim esse movimento histórico da defensoria, o senhor falando assim, mostrando cada passo, eu senti assim, realmente, né? Uma montanha-russa do acesso